Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem fala com vocês aqui é o pastor Gilberto Costa e esse programa é trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. É uma oportunidade, queridos, que temos aí para podermos estudar e aprender a Palavra de Deus e assim você ter mais intimidade com esse Deus maravilhoso, que gosta tanto da gente, que é tão misericordioso, que perdoa os nossos deslizes e que está pronto para nos acolher de novo, para nos limpar de toda impureza, de toda injustiça, desde que a gente esteja pronto para se arrepender de verdade e se lançar nos braços desse Deus e deixar Ele tratar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, tudo o que somos. Glória a Deus poder estar aqui com vocês, queridos, para a gente poder tratar desses assuntos tão importantes, não é, da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo importante, que é um tema, queridos, que é a grande esperança de todas as pessoas que já tomaram a decisão já de entregar o governo de suas vidas a Jesus Cristo. Esse tema é a segunda vinda de Jesus, ou seja, Jesus vai vir, queridos, uma segunda vez, né? Só que dessa segunda vez que ele virá, ele não vai mais nascer de uma mulher em carne, não é? Como ele veio a primeira vez, sendo um ser humano igual a nós, não é? Não, ao contrário, ele vai vir como realmente ele é hoje, já no corpo glorificado, não é? O corpo que ele recebeu logo depois que ele ressuscitou, não é? Então isso é maravilhoso. Veja só o que a Bíblia diz a esse respeito. Você pode abrir aí a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 27. Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, não é? Mateus, capítulo 16, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus, olha: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Olha lá. Viram que bonito, né? Veja que aí a palavra filho na minha Bíblia está com letra maiúscula, né? Na sua também. Confira aí, veja. Então, filho com letra maiúscula é Jesus, né? O Filho do Homem. Ele virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Quer dizer, essa segunda volta de Jesus vai acontecer ele vindo junto com os exércitos celestiais, né, com as legiões de anjos que vêm acompanhando Jesus para recompensar, para trazer o galardão, a recompensa, não é, de cada um. Não, a salvação já é providenciada, já foi consumada, não é, com o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, quando ele voltar, já vai ser para buscar aqueles que se entregaram a ele, né? Veja mais um pouquinho, ainda aí no Evangelho de Mateus, um pouquinho mais na frente, aí no capítulo 24 e versículo 42. Veja aí,
Mateus 24, 42. Diz assim a palavra de Deus: portanto, Jesus falando, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Olha lá. Boa essa, hein? Vejam, queridos, que é um dia que não é previsto, não é? É um dia que será uma surpresa para todos os que estiverem vivos nesse dia, não é? Então é por isso, inclusive, que nós não devemos ficar tentando fazer cálculo, fazer conta, né, de quando Jesus virá a segunda vez, ficar fazendo profecias e previsões a esse respeito. Veja que todos os profetas e doutrinas que tentaram fazer isso, tentaram marcar uma data para a volta de Jesus, foram envergonhados, não é? Porque essa data chegou e Jesus não voltou a segunda vez. E isso ele nos disse, interessante que ele disse isso na Bíblia. Nós vamos ver ao longo do programa Jesus dizendo isso, que ninguém sabe o dia que ele virá, somente o Pai. Então imagina que um ser humano queira fazer essa conta, não é? Queira fazer esse cálculo. Então outro trecho interessante para a gente estudar a esse respeito vai ser lá no Evangelho de Lucas. Então abra aí na sua Bíblia o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Terceiro Evangelho, Lucas. No capítulo 21 e o versículo 27. Achou aí? Lucas, capítulo 21, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Muita gente pergunta, né? Ô pastor, mas quando Jesus vier, como é que nós vamos saber que é Jesus mesmo, né? Como é que nós vamos saber que é ele ou se é um impostor, né? Se é outra pessoa? Afinal, já tem pessoas aí, por esses dias, dizendo que são Jesus Cristo que voltou. Olha só que coisa. Como é que nós vamos saber se essas pessoas estão falando a verdade ou não? Você vai saber lendo essa parte de Lucas, capítulo 21, versículo 27. Diz assim, ó: então se verá o Filho do Homem, que é Jesus, né? Vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, queridos, essas pessoas que hoje se dizem, né, que dizem que são Jesus Cristo e ficam andando por aí, ficam fazendo reuniões e até juntando pessoas e tudo mais, essas pessoas não estão de acordo com o que a Bíblia diz aqui, né? Porque diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo, Jesus, numa nuvem com poder e grande glória. Então Jesus, quando voltar a segunda vez, não vai ser como da primeira, que ele voltou discreto, não é? Nascendo de uma família comum. Não. Ele vai voltar vindo numa nuvem, não é? Com poder e grande glória. Quer dizer, todo mundo vai ver, não é? Imagina essa cena. Já pensou? Você olhando para o céu assim, como a gente olha hoje para o céu e vê a lua, né? Todo mundo consegue ver a lua, né? Quem está aqui em Recife vê a lua. No mesmo horário, a pessoa que está em São Paulo, que está no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que está lá em Manaus, todo mundo olhando para o céu, vendo a lua. Imagina, hein? Todo mundo olhando para o céu e vendo Jesus voltando na nuvem com grande poder e grande glória. Que bonito vai ser, não é? Outro trecho interessante é ainda aí no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 21, onde você já está aí. Vamos ver agora os versículos 34 até o 36. Diz assim, ó. Diz assim Jesus: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Olha. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Olha o que Jesus está falando aí. Que esse dia da volta dele vai chegar. E ele está dizendo para a gente tomar cuidado, queridos, para não encher o nosso coração de libertinagem. O que é libertinagem? Pornografia, não é? Comportamento promíscuo, não é? Promiscuidade, libertinagem. Bebedeira, né? Tá bem claro o que é bebedeira. Ansiedades da vida, né? A pessoa fica
ansiosa, querendo aqueles bens materiais e fica se acabando, se destruindo, não é? Destruindo os outros em busca daquilo, né? Daquela coisa assim louca, né? Dos bens materiais e tudo mais. Então cuidado, né? Para não encher o nosso coração disso, que a Bíblia diz aqui, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Quer dizer, quando as pessoas não estiverem esperando, não é? Estiverem atrás dessas coisas, aí Jesus volta. E aí segue a Bíblia dizendo, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Olha aí. Então não vai ter ninguém na terra que vá deixar de ver a vinda de Jesus. Mas isso é bonito. Da primeira vinda de Jesus, tem gente que até hoje não sabe que Jesus veio. Tem lugares onde nunca foi permitido ou nunca foi possível se pregar o Evangelho. Mas agora não. Nessa segunda vinda de Jesus, quando ele vier, aí vai ser uma maravilha. Todo mundo vai ver, em toda a terra. E segue a Bíblia dizendo, estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus, hein? Então vamos ficar atentos, prestando atenção nas coisas de Deus, não é? Vamos ficar em oração, para que nós possamos não passar pelas coisas que vão acontecer nessa segunda volta de Jesus, para que nós possamos sermos achados, podermos ficar de pé diante de Jesus, né? Porque quem vai conseguir ficar de pé diante de Jesus nesse dia? Quem tiver conseguido tomar aquela decisão, a decisão mais importante da sua e da minha vida, que é a decisão, aquele dia que a gente disse assim, eu quero, Jesus, entregar o governo da minha vida ao Senhor. Renuncio ao posto de governador da minha vida. Entrego ao Senhor. Reconheço, Jesus, o Senhor como meu único Senhor, meu único e suficiente Salvador. Reconheço. É isso que Ele quer de nós, não é? Para nós estarmos em pé diante dEle. Ainda outro versículo interessante está lá na primeira carta aos Coríntios. Vamos lá? É Novo Testamento, mais para o meinho assim, do Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Anota aí no seu caderninho. Novo Testamento, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim o apóstolo Paulo, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá. Então é Jesus que nos mantém aí firmes até o fim, não é? Enquanto nós fazemos o quê? Esperamos que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado de novo, não é? Vem aí uma segunda vez. Vamos agora também para outro trecho da palavra dizendo que Jesus voltará uma segunda vez. A gente vai lá na carta de Paulo a Tito. Tito, então é o livro de Tito, também é Novo Testamento. Vamos lá, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14. Achou aí? Tito é Novo Testamento. Então lá para o meio, do meio para o final do Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Você lembra, né, querido, que para você achar um livro da Bíblia, é só você ir primeiro na página do índice, que fica logo no comecinho, né? Primeira, segunda ou terceira página. Então você procura lá o nome do livro, né? A gente falou assim, Novo Testamento. Aí você procura entre os livros do Novo Testamento. Livro de Tito, você vai lá em Tito,
acha o número da página, vai até essa página, vai chegar lá no capítulo 1, versículo 1 de Tito, e aí você, a partir daí, procura, né? Nós vamos ler o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, a graça, né? Nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Olha aí, isso é o que nos ensina a graça de Deus, né? A renunciar à impiedade, às paixões mundanas, né? E aí segue a Bíblia dizendo: enquanto aguardamos, olha aí, a bendita esperança, dois pontos. Aí a Bíblia vai dizer qual é, afinal, a bendita esperança. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Oh, que maravilha do Senhor, hein? Então, olha, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? De novo reafirmando a segunda vinda de Jesus, não é? Dizendo que é a graça. A graça é o quê? A graça é o que Deus fez por nós, enviando Jesus Cristo sem que a gente merecesse e fazendo Ele pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar. Então a graça é que nos dá força, não é? Para nós ficarmos firmes enquanto aguardamos a bendita esperança. E aí faz dois pontos. Qual é a esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então estamos esperando essa gloriosa manifestação. E aqui é interessante, aqui, abrindo um parênteses e puxando um outro assunto, veja que o apóstolo Paulo fala disso, né? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, confirmando aqui que Jesus é Deus. Jesus é uma das três pessoas que existem num único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então esse trecho confirma aqui que Jesus é Deus. E aí segue a Bíblia dizendo: Ele se entregou, Ele é Jesus, né? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então esse foi o motivo pelo qual Jesus se entregou, né, por nós, a fim de nos remir. O que é a remissão? É o resgate, né? A fim de nos resgatar, de nos tirar da morte, de resgatar a nossa comunhão com o Deus Pai Todo-Poderoso, com Deus que se chama Yahvé, ou seja, eu sou em português, né? Yahvé em hebraico. Que coisa bonita, né? Lindo, né? Esse trecho também falando aí da segunda vinda de Jesus. Então vocês estão vendo, queridos, que são muitas as referências, né? Estou só trazendo algumas referências aqui, mas existem muitas referências sobre a segunda vinda de Jesus. Mais um versículo para a gente ver isso. Está lá no livro de Hebreus. Então procure aí, é Novo Testamento. Você vai lá no índice da sua Bíblia, encontra lá Novo Testamento, você vai achar o livro de Hebreus. É quase no finzinho do Novo Testamento. Você vê em que página tá, vai lá. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Pode anotar aí no seu caderninho. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, olha lá,
sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha aí, glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vai voltar uma segunda vez. E veja o que ele diz aqui, ó. Tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, vou repetir aqui, aparecerá segunda vez, olha aí, sem pecado, porque ele já venceu o pecado, não é? Quando ele ressuscitou, já venceu. E aí ele vai aparecer a quem? Aqui a Bíblia diz, ó, aos que o aguardam para a salvação. Então você quer ter um encontro pessoal com Jesus Cristo nesse dia? Já pensou? Que dia maravilhoso, hein? Tem até aquele louvor americano, né? Que diz assim, o Happy Day. Já ouviram esse louvor? O Happy Day, em português é que dia feliz, que dia feliz, quando Jesus limpou. E aí vai falando que Jesus limpou os nossos pecados, né? Muito bonito isso. Então vejam que existe aqui muitas e muitas citações, não é, referências na Bíblia sobre essa segunda vinda de Jesus Cristo. É uma coisa que a gente deve realmente esperar com todo carinho. E aí você pode perguntar, bom, pastor, tudo bem, ele vem então uma segunda vez, já entendi, já vi que na Bíblia isso está realmente dito, tudo bem. Agora, existem duas perguntas chaves aí para a gente responder, né? A primeira pergunta é, como saber se ele é mesmo Jesus quando ele vier? Como saber que é Jesus? E a segunda pergunta é, para que ele vem a segunda vez, né? Para fazer o quê? Porque a primeira vez que ele veio, quase ninguém sabia que ele era Deus, né? Que era Deus que veio em carne ali, né? Para salvar a humanidade. Então quase ninguém no mundo sabia disso. Só que outra coisa interessante, quando ele veio a primeira vez, a missão dele estava bem clara, né? Ele veio para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, curar os enfermos, não é? Salvar, tirar os doentes, salvar os oprimidos de Satanás, como diz a palavra, libertar os oprimidos de Satanás, como ele mesmo disse a respeito dele. E veio para então morrer naquela cruz, para comprar o perdão no nosso lugar. Ele pagou o preço e vencer a morte, e ressuscitou e subiu ao céu. Esse foi o objetivo da primeira vinda de Jesus. Então a pergunta que fica é, qual é o objetivo então da segunda vinda de Jesus, pastor? Para que e por que ele vai vir a segunda vez? Bem, você quer saber disso? É importante, né? A gente vai ver isso sim, mas é depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto, fique na paz e na graça do Senhor. Fique aí na bênção, ouvindo alguns louvores que vão abençoar a sua vida. Fique aí na paz de Jesus, adorando esse Deus maravilhoso. E daqui a pouco a gente volta com as respostas a essas perguntas, tá bom? Até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta. Maravilha aqui nós continuarmos a nossa programação. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e hoje nós estamos estudando a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, no nosso primeiro bloco do programa, já falamos de vários versículos, né, várias referências aí de Jesus
garantindo, não é a palavra de Deus, garantindo que ele vai realmente voltar a segunda vez, que será uma volta que ele virá nos céus, numa nuvem, em grande glória, todos verão, não é? Essa segunda volta, segunda vinda de Jesus. Mas ficou uma pergunta no bloco anterior, não sei se você se lembra, ficou lá aquela questão, não é? É saber, como saber se quando Jesus vier é ele de verdade? E a segunda pergunta, para que Jesus vem a segunda vez, né? Por quê? Então vamos ver o que a Bíblia diz, primeiro, quanto a reconhecer o verdadeiro Jesus, né? Quando ele voltar, para a gente não se enganar, não é? Então veja o que o próprio Jesus falou a respeito disso lá no Evangelho de Mateus. Abra aí a sua Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23 a 26. Mateus, capítulo 24, versículos 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Olha aí, pessoal, o que Jesus está falando. Não acreditem. Segue a Bíblia dizendo: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, olha aí, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Olha aí, pessoal. Você sabia dessa, querido ouvinte? Que iriam aparecer falsos cristos, falsos profetas. Olha aí. Hoje nós já vemos muito disso aparecendo, né? Falsos cristos, falsos profetas. E diz que esses falsos cristos, falsos profetas, realizarão grandes sinais e maravilhas para tentar enganar até aquelas pessoas que já entregaram o governo de suas vidas a Jesus, que já foram eleitos para isso por Deus. Olha que bonito. Então, muito cuidado, gente, porque quando a gente vê assim um sinal, uma grande maravilha acontecendo, temos que ver se aquilo ali foi realmente de Deus, foi Deus quem fez aquilo, ou se aquilo está sendo feito por um falso Cristo ou um falso profeta. E como é que eu vou saber isso, pastor? Basta você ver os frutos dessa pessoa. Se essa pessoa, quando fez esse milagre, por exemplo, esse grande sinal, ela deu glória a Deus, ela reconheceu que não é ela que está fazendo, mas que foi o nome de Jesus, o poder de Deus, ou ela ficou com a glória. Essa é uma boa forma de ver. Ou ela disse, ou ela deu a glória para outro, que não foi ela, mas ela disse: ah não, quem fez isso foi a entidade tal, quem fez essa maravilha foi o santo, a santa tal, né? Então assim também é uma maneira de não dar a glória a Deus, e também não dar glória a si mesmo, mas dar glória a outra pessoa, a glória, o reconhecimento por aquela maravilha é dado a outra pessoa que não é Deus. Olha que coisa. Aí Jesus já está dizendo aqui, ó: vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha Jesus avisando. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, alguém disser que Jesus está lá, aí Jesus diz: não saiam. Ou se alguém disser, ali está ele dentro da casa, Jesus diz: não acreditem. Olha aí. Eita, que coisa, hein, pessoal? Já pensou uma dessa? Que bronca, né? Que coisa interessante. Então você pergunta assim: mas pastor, quer dizer então que vai aparecer um monte de gente comum dizendo que é Jesus? Isso mesmo, meu querido. Você pode perguntar também: como é que eu vou fazer para reconhecer que é ele, né? Já que nem os sacerdotes, nem os doutores da lei, né, da época de Jesus, não reconheceram que Jesus era Deus, era o Messias, né, na primeira vinda de Jesus. Eles quiseram crucificá-lo, né, quiseram acabar com a vida de Jesus, né, porque Jesus desafiava a religiosidade deles, né. Então veja
essa é a parte boa da coisa, né? Porque tanto os que nasceram de novo, né, que já entregaram o governo de suas vidas a Jesus Cristo, como todas as outras pessoas que ainda não tomaram essa decisão, essas pessoas vão saber que é Ele sim. Sabe por quê? Porque dessa segunda vez Ele virá com grande estardalhaço, né, grande glória, né? Se você olhar a continuação dos versículos anteriores, né, ainda aí no Mateus capítulo 24, versículo 27 até o 31, então vamos lá, versículo 27 ao 31, você vai encontrar Jesus falando assim, ó: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olha, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Quer dizer, a terra como nós conhecemos hoje, os céus serão abalados, eles serão realmente, eles passarão, né, como diz a Bíblia, eles serão destruídos e Deus criará novo céu e nova terra. Olha que bonito. Então, diz a Bíblia, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha lá. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, estão vendo, queridos? Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso significa o que, queridos? Que a segunda vinda de Jesus não deixará dúvida para ninguém. Ele vai realmente se revelar e todos verão que ele está vindo. E aí segue a Bíblia dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oh, glória a Deus! Então, querido, você quer estar nesse grupo aí dos escolhidos de Jesus? Então não espere mais nada. A partir de hoje, tome já sua decisão, abra mão do governo da sua vida, se arrependa do seu comportamento, de todo o pecado, reconheça isso diante de Jesus, clame pelo perdão, entregue a direção da sua vida a Jesus Cristo. E veja só como sua vida vai mudar, como vai ser totalmente diferente, né? Então é bonito. Veja que essa segunda vinda de Jesus vai ser mais bonito do que festa de fogo de fim de ano, né, na praia. Muito mais bonito. Imagine só que sinal, né, vai aparecer nos céus para que todo mundo possa ver isso acontecer, né? Todos os lugares da terra vão ver. Eu acho que a turma que não está esperando por isso, né, imagine, vai pensar até que é o fim do mundo, né, que vai ser uma surpresa tão grande, uma coisa tão forte, impressionante, né? Bom, então imagine, né, você aí deve estar pensando agora, tá, pastor, eu já entendi que Jesus vai vir uma segunda vez e que isso vai ser um acontecimento meteórico, né? E por causa disso, então eu não vou acreditar em qualquer um que hoje diz que é Jesus, né? Porque a gente não viu assim ele vindo dos céus. Vai ver ainda. Ah, mas aí vem a pergunta então, para que Jesus vai vir de novo, né? Se ele já morreu na cruz, já nos salvou, já cumpriu a tarefa dele, direitinho a missão que ele tinha. Então, para que ele vai vir de novo? Então, vamos responder essa pergunta você indo aí no Evangelho de João, abra aí no Evangelho de João, Novo Testamento, né? Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 1 até o 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 3. Jesus diz assim, ó: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai
há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha aí. Estão vendo aí a missão da segunda vinda de Jesus, ele declarando aqui? Ele está falando aqui para os apóstolos, ele estava falando isso aqui, explicando, antes dele ir para a cruz. Então ele contou que tinha que ir para a cruz, pagar o preço e tudo mais, e os apóstolos ficaram tristes, né? Pedro até disse a ele: não, Senhor, não vou deixar que isso aconteça, né? Pedro, tadinho, naquela época ele não sabia ainda que essa era a missão de Jesus, né? Ele não estava aceitando isso. Então veja, vou repetir aqui o que Jesus disse aos apóstolos: não se perturbe o coração de vocês, não fique triste, em outras palavras. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Olha, Jesus está preparando lugar para a gente, hein? Lá no céu. E quando eu for preparar lugar, aí Jesus vai dizer porque ele vai voltar. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, queridos, aqui fica bem claro que Jesus vem uma segunda vez para buscar a sua igreja, que ficou esperando aí, fiel por ele. Igreja aqui no sentido de conjunto de pessoas, né? A eclésia, essa palavra igreja vem da palavra grega eclésia, que quer dizer um conjunto de pessoas que estão reunidas adorando a Deus ali, né? Pessoas que servem a Deus. Não é o prédio nem o templo, não, são as pessoas, né? Então é para isso que ele vai voltar, né? Ele vai buscar a sua igreja, e a igreja é comparada por Jesus a uma noiva que espera o noivo, né? Na noite de núpcias. Então a noiva fica ali esperando, não é aquela noiva que seguiu direitinho a orientação da Bíblia. Então a noite de núpcias para ela é um grande momento, né? Assim como para o noivo. Então eu quero ir nessa busca de Jesus. E aí, do nosso Salvador? Você quer também? Meu querido ouvinte, você está animado para ir nessa quando Jesus vier buscar a igreja de você, se você estiver com seu corpo ainda vivo quando esse dia acontecer, você quer ir com Jesus aí quando ele vier buscar? Maravilha do Senhor, né? Muito bem. Olha, é tão interessante isso, é tão forte essa questão, né? Jesus, ele nos ama de forma tão grande, incondicional, tanto que ele nos ama, que ele vem pessoalmente para nos buscar, para buscar aqueles que já entregaram o governo de sua vida a ele. Então ele vem para que a gente possa ficar bem juntinho dele, né? Que beleza isso! Ele poderia mandar os secretários, né, para fazer isso, mandar os anjos, né? Vai lá buscar o pessoal, buscar a igreja. Mas não, ele vem em pessoa nos buscar. Que maravilha do Senhor, né? Agora eu pergunto a vocês: e como será esse encontro com Jesus, hein? Você já parou para pensar? Como será esse encontro com Jesus? O que mais Jesus vai fazer aqui na Terra, além de nos buscar? Será que ele vem uma segunda vez só para buscar a igreja? Não. Essa é uma das coisas que ele vem fazer nessa segunda vinda, mas não é a única, né? Nós vamos aprender isso. Que curiosidade boa essa, né? Sabermos isso. Agora, isso nós vamos saber, sabe quando? Amanhã. Não perca a nossa programação de amanhã, porque amanhã nós vamos explicar para você direitinho essa segunda vinda de Jesus. Nós vamos ter aí continuar a nossa explicação de hoje, não é? Onde você vai aprender por quais motivos, né? Vai continuar aprendendo por quais motivos Jesus vai voltar uma segunda vez. O primeiro motivo nós já aprendemos hoje. Ele vai voltar uma segunda vez para buscar a sua igreja, né? Para buscar aquelas pessoas que entregaram seu livre-arbítrio a Deus, entregaram o governo de suas vidas a Deus, então estão ali esperando ansiosamente pela vinda de Jesus uma segunda vez, ok? E o que mais, pastor, ele vem fazer a segunda vez? Não perca o nosso programa de amanhã, que você vai saber e vai conseguir
esperar Jesus, crer nessa segunda vinda de Jesus com mais alegria ainda, que é maravilhoso, viu, queridos? Olha, não duvide disso, porque muitos duvidaram da primeira vinda de Jesus, né? Jesus veio, se apresentou a muitas pessoas, fez grandes maravilhas e milagres. Infelizmente, muita gente conviveu com ele, comeu com ele na mesma mesa, viu as maravilhas que ele fez, não é? Sabia tudo que o Velho Testamento falava de Jesus, que viria o Messias, que seria nascido na cidade de Belém, que viria de uma mulher que seria virgem, né? Tudo que se dizia sobre Jesus aconteceu. E mesmo assim, muito boa parte do povo não entendeu, não acreditou que Jesus era o Messias prometido por Deus. Então não vamos cometer esse mesmo erro, nós, não é que estamos hoje aqui. Vamos crer que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor. O que mais diz de Jesus na Bíblia? Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus forte, a porta, né? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus diz mais o que dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não vamos deixar de acreditar, não, que essa segunda vinda de Jesus vai acontecer e aí sim ele vai realizar um monte de planos e coisas que ele tem para fazer. A primeira nós já vimos aqui, que é buscar a igreja, né? Amanhã veremos mais. Então, deixa eu orar pela sua vida agora. Se você está aí num local que permite que você possa fechar os seus olhos, eu queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse o seu pensamento em Jesus agora, em Deus, que você se despojasse assim, você esquecesse das suas preocupações, do mundo que está lá fora e abrisse o seu coração para Jesus operar agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu entro, Senhor, na Tua presença, junto com esses ouvintes, Pai, que nos acompanham todos os dias, que estão aqui conosco agora, orando junto conosco. Paizinho, eu te peço em primeiro lugar que o Senhor nos perdoe, Pai, que o Senhor derrame sobre a nossa vida o Teu sangue, Pai, o sangue que Jesus derramou naquela cruz. Nós confessamos, Senhor, a Ti agora todo pecado, todo pensamento errado, palavras erradas, atitudes erradas. Confesse aí, querido ouvinte, diga a Ele o que você tem feito que tem entristecido a Ele, a Deus. Pai, nós confessamos agora, Senhor. Nós estamos, Pai, abrindo o nosso coração para que o Senhor possa operar grandiosamente no coração desse que me ouve, Senhor, no meu coração também, derramando perdão, Pai, derramando misericórdia, fazendo de nós, Senhor, limpinhos de novo, novas criaturas, transformados, lavados no sangue de Jesus. Pai, essa pessoa está confessando, está se arrependendo diante de Ti. E eu tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra se cumpre, que diz que quando nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependemos de sincero coração, o Senhor é fiel e justo, Pai, para nos perdoar. Sim, Pai, para nos livrar de toda a injustiça. Então, que assim seja feito, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos livrar de toda a injustiça, Pai. Para que nós possamos esperar essa Tua segunda vinda com muita fé, Senhor. Com muita fé, desejando que o Senhor volte para levar a Tua igreja, desejando que o Senhor volte para fazer as outras coisas, Pai, que nós vamos aprender no dia de amanhã. Mas nós queremos, como igreja, Senhor, como eclésia, como grupo de pessoas que está procurando Te servir, procurando Te glorificar, Senhor, procurando viver, seguindo as Tuas orientações da Bíblia, procurando, Senhor, abrir o coração para o Espírito Santo de Deus morar dentro de nós. Oh, Pai, agora que somos novas criaturas, Senhor, que recebemos o Teu perdão,
Agora que não há mais condenação, Pai, sobre nós, como diz a Bíblia, Tua palavra, Pai. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já passaram. O Senhor diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo que o Senhor faz a cada dia nas nossas vidas, por ter acordado hoje, Jesus, por estar aqui nesse horário do almoço com saúde, por ter uma comida na mesa, Pai, um prato para a gente comer, seja a sua mesa farta, cheia de coisa, de comida, ou seja uma mesa onde faltam coisas, mas mesmo assim dê glória a Deus. Mesmo assim, meu querido, minha querida, saiba que Ele está ali olhando por você, que Ele quer te estender a mão e Ele jamais, jamais, nada nos separará do amor de Deus. Jamais Ele deixará de nos amar. Jamais Ele deixará de insistir com a gente, de insistir em mostrar o seu amor, não de insistir pressionando, porque Ele mesmo diz que não é por força nem violência, mas insistir nos amando, nos mostrando a mão amiga, nos mostrando qual é o caminho a seguir, até chegar a ter comunhão plena com Ele. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua promessa da segunda vinda. Que bom que o Senhor decidiu compartilhar essa informação com a gente. Isso muito nos alegra, Pai, porque nós podemos esperar a Tua segunda vinda com a maior das esperanças, com a maior das alegrias, porque sabemos que nessa segunda vinda grandes maravilhas vão acontecer. Sabemos, Senhor, que vamos nos encontrar contigo nos céus, porque o Senhor vem para buscar a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. E eu peço, Senhor, apresenta essas vidas, Pai, que estão comigo orando agora. Vidas, Senhor, que se sentem talvez indignas, Senhor, talvez sujas, se sentem espiritualmente debilitadas. Mas, Senhor, faz uma obra, Pai, nessas vidas. Acaba, Senhor, com dor de cabeça, com mal-estar, com peso. O peso do pecado, Senhor, que pesa sobre essa vida. Essa pessoa, Pai, já te pediu perdão, o Senhor já perdoou, já lavou com o sangue puríssimo de Jesus, Pai. Por isso eu libero essa pessoa dessa culpa, em nome de Jesus. Seja perdoado, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Confesse, viu? Confesse mais a Ele, conte tudo a Ele. Abra sua vida para Jesus, abra seu coração. Fale com Ele mesmo, em voz alta, no seu quarto, orando. Fale com Ele. E Ele certamente vai te trazer paz, te trazer tranquilidade, te trazer fé e confiança. Continue ouvindo a palavra em nome de Jesus. E se você crê e concorda com essa nossa oração, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, queridos ouvintes. Como foi bom, não é? A gente conhecer um pouquinho aí dessa grande promessa de Jesus, né? Que Ele voltará sim uma segunda vez para buscar a sua igreja e para fazer outras coisinhas mais que nós não vimos hoje, mas vamos ver sim no nosso próximo programa. Amanhã não perca de jeito nenhum, porque nós vamos continuar estudando sobre esse tema, sabendo inclusive como vai acontecer esse encontro de Jesus com a igreja, com as pessoas, na segunda vez que Ele vier. Você quer saber como vai ser esse encontro? Está curioso para saber? Então, é uma boa curiosidade essa. Não perca o nosso programa de amanhã, tá bom? E é uma grande maravilha estar com vocês, queridos. E se você quiser nos encontrar e ir até o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico para poder aprender a palavra mais um pouquinho, então fique à vontade. Nós nos reunimos toda quarta-feira às 8 da noite até às 9h30 mais ou menos, ali na Requinte Recepções, no Arruda, tá? Então você vindo pela Avenida Bibiribe, no sentido cidade-subúrbio, passou o estádio do Arruda,
segunda rua à direita, no Rua do Sinal. Então é Rua José Austrégésilo, número 156. Então lá nós ministramos a palavra. É um local de ensino bíblico, né? Não é uma igreja formal. Lá apenas nós estamos ali para edificar os irmãos que já conhecem a Bíblia. Para quem não conhece ainda, que quer conhecer, quer se aproximar de Jesus, estamos ali para ensinar a palavra de Deus. E você é bem-vindo, é nosso convidado para chegar até lá, tá bom? Então fiquem todos na paz e na graça de Jesus e até amanhã com a continuidade desse nosso estudo tão importante sobre a segunda vinda de Jesus, ok? Fiquem na paz e na graça do Senhor. Até amanhã, queridos. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.